Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento de tabela dinâmica do Microsoft Excel. Eu sou João Benito e nesta aula de número 15 nós falaremos sobre alguns detalhes referentes à formatação de células na tabela dinâmica. Alguns cuidados que nós precisamos de ter e que tipo de recursos nós temos à disposição. Muito bem, a organização da tabela dinâmica, você faz a construção dela, porém, quando você estrutura essa tabela dinâmica, os formatos que você tem nas células de origem, de que você extraiu essas informações, mesmo que dentro de uma planilha do Excel, elas não migram automaticamente para a tabela dinâmica. Há necessidade que você reconstrua esse tipo de estrutura. E nós temos diferentes procedimentos para fazer essa formatação. Diferente do que acontece na planilha, onde você precisa de selecionar todas as células, existe um procedimento na tabela dinâmica que, selecionando um único campo, uma única célula daquele campo, ele formata o campo todo. E veremos aqui as diferenças a respeito disso. E você tem à disposição muitos dos recursos de formatar células também nos campos que você está utilizando dentro da tabela dinâmica. Vamos ver alguns deles ali. Muito bem. Outro detalhe importante que eu quero salientar a vocês: quando você define essa formatação, ela permanece mesmo quando você faz a atualização dos dados. Porém, caso você faça a opção por excluir o campo da tabela dinâmica, você remove ele de lá, exclui ele de lá. A hora que você arrasta ele novamente porque mudou de ideia ou porque vai precisar, a formatação anterior que você colocou se perde. E isto vale tanto para os campos que você formatou como número, que é a maioria dos casos, como também para os campos de texto. Sim, é possível formatar o campo de texto e temos alguns detalhes a respeito disso para estar abordando. Vamos ao exemplo para poder entender isso daqui um pouco melhor. Muito bem, aqui na nossa pasta de trabalho, o arquivo vendas, nós temos aqui a nossa estrutura de dados. Nós temos aqui 100 e poucas linhas, é um exemplo bastante simples que está desenvolvido para isso, mas bastante eficiente. E nós temos aqui o relatório já estruturado na tabela dinâmica. Então nós temos aqui ele montado, nós temos aqui com as organizações, com os dados de cliente e soma de previsto e realizado. Primeiro ponto, quando você faz a organização do formato de campo que você quer organizar, eu quero formatar, por exemplo, o campo de previsto aqui com 2 casas decimais e separador de milhar, existem 2 formas diferentes de você fazer isso. A primeira delas, se eu pedir aqui o botão direito do mouse, você encontra a opção de formatar células, que é o recurso exatamente igual como você tem disponibilizado na planilha. Se eu pedir formatar célula aqui, número, 2 casas decimais, separador de milhar, ele trouxe e deixou lá disponibilizado. Os demais não. Eu preciso obrigatoriamente de selecionar todo mundo e pedir botão direito do mouse, formatar célula, número e 2 casas decimais, com separador de milhar. E eu já tenho ele lá disponibilizado. Esse é um primeiro procedimento. O segundo, que eu julgo mais fácil, botão direito do mouse, formatar número, formato de número, e vou pedir o mesmo procedimento, número, 2 casas decimais, separador de milhar. Está lá, ele já fez para o campo todo. Detalhe importante, vou desfazer os 2 procedimentos aqui, que eu quero mostrar uma outra coisa. Então eu posso selecionar os 2 aqui, pedir botão direito do mouse, formato de número, e fazer a solicitação de número, 2 casas decimais, e um clique no OK. O que ele faz? Ele leva em consideração somente para o primeiro campo, somente para o campo onde eu tenho este tipo de procedimento originalmente definido, como aqui, por exemplo, onde nós fizemos isso somente para o campo de previsto. Se você for olhar o campo de realizado, que eu tenho disponibilizado aqui ao lado, ele não tem esse tipo de facilidade ali colocada. Por quê? Ele aplica o formato somente na célula ativa e não em todas as células ou todos os campos selecionados. Eu preciso obrigatoriamente de solicitar aqui botão direito do mouse para que eu possa estar fazendo o procedimento novamente. Aí eu vou pedir lá botão direito do mouse, formato de número, separador de milhar, um clique no OK e aí o dado está disponibilizado. E eu tenho essa condição ali colocada. Venho até aqui, dados de vendas, vou lá para o final, vamos acrescentar como é tabela, eu não preciso me preocupar com isso, vamos só fazer a inserção
de uma nova data, 30/12/2022. Vendedor, ou melhor dizendo, supervisor, vou colocar o meu nome. O cliente FAS, Fundação Amazônia Sustentável, em Manaus, AM. Foi feito um trabalho de treinamento lá com eles e estava previsto inicialmente 10 mil e foi finalizado em 12 mil. Temos o dado aqui disponibilizado. Se eu retorno para cá, posiciono o cursor aqui em qualquer local da tabela dinâmica, eu vou fazer a solicitação de atualização. Atualizar os dados, meu campo está ali disponibilizado. Caso eu leve o campo para a área de filtro, deixo ele lá disponibilizado e resolvo trazer ele de volta para cá, eu perco a formatação. Se eu levo ele para fora e resolvo trazer para cá, a formatação já está perdida. Eu preciso obrigatoriamente de pedir o quê? Botão direito do mouse, formatar número, separador de milhar, um clique no botão OK, para que ele permaneça aqui nesta condição. Um outro comentário que eu gostaria de fazer com vocês a respeito disso é: eu também posso fazer esse modelo de formatação, o resultado é o mesmo, só com um pouco mais de trabalho, ou um outro caminho é pedindo o botão direito do mouse sobre o campo que você deseja, e você pode solicitar aqui configurações do campo de valor. E aqui você tem as alternativas. Vamos explorar numa outra videoaula mais detalhes sobre essa caixa de diálogo. Mas aqui você pode estar definindo, em 99% dos casos você utiliza a soma. Mas aqui você pode utilizar a contagem, média dos valores presentes ali. Você quer saber a média a respeito disso, qual o valor máximo, o valor mínimo, produto. Você quer contar a quantidade de registros ou números que você tem lá, o que você tem como desvio padrão da população, variância e assim por diante. Mas volto a frisar, em 99% dos casos você utiliza a soma. Em algumas situações você vai precisar de utilizar média, em outros contagem. Lembrando que ele traz como default para você o campo aqui soma, porque ele encontrou informações aqui somente de valores. Então, por default, ele traz soma para você. Já fizemos isso numa videoaula já gravada aqui, onde se você tem algum campo de texto no meio desse numérico, ele traz automaticamente para você a opção de contagem. Mas onde eu queria chegar aqui é ali, ó. Se você pedir formato de número, o efeito é o mesmo. Ele permite que você faça a formatação e organize. E aproveitando que nós estamos aqui, eu quero mostrar para vocês uma outra alternativa de formatação. Por exemplo, eu vou aqui em personalizado, eu tenho aqui o formato indicando ponto para o separador de milhar e vírgula para o decimal. Eu venho aqui no final e vou colocar um ponto aqui ao número. Ele faz o que com o seu resultado? Como nós podemos observar na condição disponibilizada aqui em cima, em que ele me mostra, ele está trazendo o valor já representado na casa dos milhares de reais. Muito bem, eu quero fazer a indicação disso, eu vou colocar o indicativo pedindo barra invertida e a letra M, para que ele faça o indicativo desse valor em milhares de reais. Um clique no botão OK, um clique no botão OK que confirma isso, e eu já passo a ter esta coluna com essa mesma condição. Quero trazer isso aqui para essa outra, não tem problema, botão direito do mouse, eu vou pedir formatar número, venho aqui no personalizado, a formatação já foi criada, este formato está disponibilizado para todas as células dessa pasta de trabalho, né? Se eu for para uma outra pasta de trabalho, esse formato não segue. E eu já tenho o meu resultado ali disponibilizado. E um outro ponto, por que ao fazer a atualização eu estou conseguindo isso? Botão direito do mouse, opções de tabela dinâmica, e você tem aqui a condição que está indicada aqui. Olha lá, eu tenho a opção aqui, ó, preservar a formatação da célula, atualizar. Caso você faça a atualização dos seus dados e você perca a formatação, muito provavelmente o que você tem de problema é que esse item aqui não está habilitado. Habilite para que você possa ter esse tipo de resultado novamente. E como eu comentei, a mesma coisa vale para os rótulos de linha. Eu posso selecionar a opção aqui e eu quero colocar, porque eu faço um resumo dessas informações aqui, depois eu copio e colo isso via uma alternativa, por exemplo, de XML para algum local
ou para alguma outra situação, eu preciso que apareça antes aqui o indicativo de cliente. Não tem problema, tenho ele selecionado e vou pedir botão direito do mouse. Nesse caso aqui eu não tenho o formato de número, só o formato de célula, mas selecionei todo mundo e que eu vou pedir personalizado e farei aqui a indicação. Abre aspas, cliente, dois pontos, espaço em branco, fecha aspas e o arroba para que ele me traga o indicativo do texto nessa condição. E que se você olhar, eu tenho a mesma opção ali, ó, cliente aliança, que ele já está me trazendo como exemplo nessa condição. Muito bem, um clique no botão OK e eu já tenho a informação lá já disponibilizada com todos. Caso eu faça a opção de tirar cliente daqui, devolvo ele para cá, trago, por exemplo, o indicativo aqui de produto, ele me traz a informação de volta aqui com a condição nessa situação. Lembrando, o campo do rótulo de linha ele já trouxe com a amarração do formato, porque ele já foi formatado nessa condição também. Tiro o produto daqui e devolvo o cliente para cá. Trago para cá e nessa condição ele permanece com as informações ali disponibilizadas para que eu possa estar utilizando no meu dia a dia de trabalho. Ok? Então com isso a gente já vê diferentes alternativas e cuidados que nós precisamos de ter com a utilização de formatos de números na nossa tabela dinâmica. Retornando à nossa apresentação, visualizamos nessa nossa videoaula sobre o uso de tabela dinâmica, recursos específicos, importantes e cuidados que nós precisamos de ter no que se refere à formatação de campos numéricos e a campos de texto dentro da estrutura da nossa tabela dinâmica. Como é que esses dados permanecem com a sua atualização e por que essa atualização permanece. E detalhes e complementos sobre tabela dinâmica, que é um assunto muito extenso e vasto, estaremos vendo nas próximas videoaulas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.